Oi, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os hormônios adrenocorticais. Os hormônios adrenocorticais, eles são produzidos lá nas glândulas adrenais, são produzidos e excretados nessas glândulas adrenais. Lembrando que as glândulas adrenais, elas também são conhecidas como glândula suprarrenal. Por quê? Porque elas ficam logo em cima dos rins. Então, em cima de cada rim, nós temos uma glândula dessa. Essa glândula pesa em torno de 4 gramas, para vocês terem noção do tamanho da glândula, né? Que é bem pequenininho. Outro detalhe é que a glândula é composta por duas partes. A parte central, que compõe 20% da glândula, chamado de medula, e o córtex, que compõe o restante da glândula. Na medula, nós temos a produção das catecolaminas, que a gente já falou um pouquinho quando falou de sistema nervoso. As catecolaminas produzidas por essa glândula são adrenalina e noradrenalina. Já no córtex, nós vamos ter a produção de alguns hormônios dependendo da região. Por exemplo, na zona glomerulosa, nós vamos ter a produção principalmente de aldosterona. Na zona fasciculada, nós vamos ter a produção de glicocorticoides. E na zona reticular, a produção de hormônios sexuais. Então, dependendo das enzimas presentes nessas glândulas, nessa região, nessas zonas, vai ser a produção do hormônio. Então, a produção do hormônio depende diretamente do tipo de enzima presente no local. O córtex da glândula adrenal é responsável pela produção de hormônios esteroides, ou seja, hormônios derivados do colesterol. E esses hormônios produzidos pela nossa glândula se dividem em três classes: os mineralocorticoides, os glicocorticoides e os androgênios adrenais. Os mineralocorticoides, eles vão afetar a concentração de elétrons do líquido extracelular. Então, eles vão atuar nessa diminuição ou aumento desses elétrons, principalmente de sódio e de potássio. Já os glicocorticoides, eles vão atuar aumentando a concentração de glicose sanguínea, mas eles têm como principal função aumentar essa glicose. Porém, eles atuam também no metabolismo proteico, no metabolismo lipídico e podem apresentar fraca atividade em relação à concentração dos elétrons. Apresenta atividade, mas é uma atividade fraca, tá? Já os androgênios, eles vão ser hormônios sexuais. Nós vamos falar detalhadamente deles quando nós formos falar de sistema sexual, mas só para vocês já saberem que alguns desses hormônios são produzidos nas glândulas adrenais. Lembrando que também esses hormônios, eles não têm uma atividade tão grande quanto os hormônios que são produzidos lá nas gônadas, tá? Então, os mineralocorticoides, o principal hormônio dessa classe é a aldosterona. Então, o principal hormônio minerocorticoide é a aldosterona. Ela vai ser produzida lá na zona glomerulosa e vai ser estimulada por causa da angiotensina 2 e também devido à concentração de potássio. A gente já vai entender um pouquinho melhor como acontece essa estimulação. O outro hormônio produzido também na zona glomerulosa, que é da classe mineralocorticoide, é a dexicorticosterona. Essa dexicorticosterona, ela vai ser produzida em menor concentração e vai ser estimulada através do ACTH. Então, o ACTH é o hormônio adrenocorticotrópico, tá? Não esqueçam disso.
Já os glicocorticoides, na classe dos glicocorticoides, o hormônio mais produzido dessa classe é o cortisol. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho desse hormônio aqui, hein? Ele vai ser produzido na região, na zona fasciculada e vai ser estimulada pelo ACTH também. A corticosterona também vai ser produzida na mesma região e vai ser estimulada da mesma forma. Em relação aos hormônios androgênios adrenais, nós temos a produção de desidroepiandrosterona e também andostenediona. São esses dois hormônios que vão ser produzidos na zona reticular. Como eu já falei, vão atuar como hormônios sexuais e vão ser estimulados também pelo ACTH. Então, esses são os principais hormônios que são derivados do nosso colesterol. Nós temos também a produção, como a gente falou lá na medula, de catecolaminas, mas a gente já falou desses hormônios quando falou do sistema nervoso. Eu só vou lembrar para vocês. Então, as catecolaminas produzidas lá na medula das glândulas adrenais são adrenalina e noradrenalina. E a função delas vai ser luta e fuga. E quem que estimula a produção dessas catecolaminas? Sistema nervoso simpático. Eu coloquei aqui para vocês um panorama de como ocorre a síntese dos hormônios esteroides pela glândula adrenal. É claro, pessoal, que vocês não precisam decorar. É só para vocês verem, para vocês conseguirem visualizar e como que esses hormônios são produzidos. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem, que vocês saiam da nossa aula sabendo, é que esses hormônios todos ser derivados do colesterol. Então, a partir do colesterol, nós vamos ter a produção de aldosterona, cortisol, androstenediona, são todos derivados do colesterol. Então, não precisa decorar, mas eu quero aqui que vocês observem alguns detalhes. Por exemplo, a produção de aldosterona só é possível por causa da enzima aldosterona sintase, que está presente na região glomerulosa do nosso córtex. Por isso que lá nessa região nós vamos ter a produção de aldosterona. Outro detalhe importante é que a partir do colesterol nós temos aí a atuação de uma enzima que produz pregnenolona e é a partir desta molécula que nós vamos ter a síntese das outras moléculas, dos hormônios. Esse também é interessante. Outra coisa, progesterona. A progesterona vai ser a precursora da aldosterona e também pode ser a precursora de outros hormônios. Então, nós temos que ter a produção de progesterona para produzir aldosterona e cortisol, por exemplo. Mas vocês conseguem ver que nós temos vários intermediários, então tem várias formas da produção, de ocorrer a produção desses hormônios. Claro, pessoal, como eu falei, é só para vocês terem uma ideia. Isso aqui não precisa ser decorado, só para vocês saberem da onde que veio essas moléculas, esses hormônios. Outro dado importante que eu gostaria de lembrar a vocês é que os hormônios esteroides, eles são sintetizados no mesmo momento que eles são excretados. Então, eles não são armazenados. Nós temos a produção do hormônio e rapidamente, né, eles são produzidos e já são excretados na corrente sanguínea. Então, não se esqueçam disso, isso também é bem importante esse dado.
Nós vamos falar dos principais hormônios produzidos pelas nossas glândulas adrenais. Eu não vou ficar falando dos que têm menor concentração, tá? Nós vamos falar só dos principais. Vamos começar falando da aldosterona. A aldosterona, como eu falei para vocês, é o principal mineralocorticoide secretado pelas adrenais. Ele vai aumentar a reabsorção tubular renal de sódio e vai aumentar a secreção de potássio. Nós já vamos entender como que ele atua. E ele também atua dessa maneira, aumentando a reabsorção de sódio e secreção de potássio nas glândulas sudoríparas, salivares e também nas células epiteliais, do intestino. Então, a aldosterona ela tem como principal função reabsorver o sódio e eliminar o potássio. Então, pessoal, lembra que eu falei para vocês que a aldosterona ela vai ser estimulada principalmente pela concentração de potássio e por causa da angiotensina 2. Então, são os principais estimulantes para a secreção da aldosterona. Mas como que acontece? Eu vou relembrar vocês, porque vocês já viram isso em sistema renal. Então, quando o nosso organismo verifica que nós estamos com uma baixa na pressão arterial, ele vai estimular a liberação da aldosterona. Por quê? Porque a aldosterona vai aumentar a reabsorção de sódio no rim e isso vai auxiliar no aumento da osmolaridade do nosso sangue, fazendo com que a água também seja reabsorvida e a pressão sanguínea aumente, fazendo com que ocorra um aumento na pressão arterial também. Nosso fígado produz angiotensinogênio. O angiotensinogênio, então, ele está na corrente sanguínea. A partir do momento que as nossas células justaglomerulares presentes lá no rim observam que houve uma diminuição na pressão arterial ou que houve, por exemplo, uma diminuição na concentração de sódio do sangue que está passando por essa região, ela vai liberar a renina. A renina, então, ela converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Então, a angiotensina 1 ela vai circular aí no sangue até encontrar a ECA. Então, a ECA é a enzima conversora de angiotensina. Essa ECA é produzida pelos vasos sanguíneos do nosso corpo inteiro e ela vai ser produzida principalmente quando ocorre uma diminuição na pressão arterial. Então, quando os vasos sanguíneos precisam contrair-se por causa da diminuição dessa pressão. Então, a ECA vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2, por sua vez, vai atuar nas nossas glândulas renais, nas nossas glândulas suprarrenais. E essas glândulas suprarrenais vão, então, liberar aldosterona. Mas, como eu disse para vocês, nós também vamos ter um estímulo na produção da aldosterona quando tem uma alta concentração de potássio e quando nós temos uma diminuição na concentração de sódio. Então, quando nós temos a diferença na concentração dessas desses prótons diferentes do normal no nosso organismo, nós vamos ter estimulação das glândulas suprarrenais. Outro detalhe, quando nós temos elevação na concentração de sódio do líquido extracelular, nós vamos ter uma redução na secreção de aldosterona.
Quando nós temos um aumento na pressão arterial, também vamos ter uma diminuição na secreção de aldosterona. Essa aldosterona, ela também pode atuar aí como feedback, falando para que ocorra uma diminuição na produção de angiotensinogênio, por exemplo. Para a gente poder entender como que a aldosterona atua, eu coloquei aqui como que ela atua nos néfrons, mas ela vai atuar também nas glândulas sudoríparas, nas glândulas salivares e também nas células intestinais. Então, a aldosterona ela consegue penetrar na célula facilmente, ela é extremamente lipossolúvel, então ela consegue penetrar a nossa membrana plasmática. Quando ela se encontra dentro da célula, lá no citoplasma, ela vai se ligar ao receptor de aldosterona, que vai levar essa aldosterona lá para o nosso núcleo, onde vai ocorrer, iniciar a transcrição do RNA mensageiro. Depois que ocorre essa transcrição, nós vamos ter uma tradução e vai ocorrer então uma síntese de proteínas. Essas proteínas vão formar novos canais e novas bombas para que ocorra então a reabsorção de sódio. Lembrando que essas proteínas, elas também vão atuar induzindo os canais e bombas já existentes. Então, o que acontece? Vamos ver se vocês lembram aí. Quando nós temos a absorção de sódio, nós temos, consequentemente, a excreção de potássio. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, a bomba sódio-potássio ATPase. Então, nós vamos ter uma troca. Para entrar sódio no nosso sangue, nós temos que retirar o potássio. Isso é o que sempre acontece. Então, por isso, nós vamos ter uma excreção de potássio pelos nossos rins, por causa da reabsorção de sódio. Então, quando nós temos uma alta concentração de potássio, nós temos a estimulação da aldosterona, para que esse potássio seja excretado e o sódio, então, ele é reabsorvido. A próxima classe de hormônios que nós vamos falar são os glicocorticoides. O principal glicocorticoide produzido, como eu já comentei com vocês, é o cortisol, que vai ser responsável por aproximadamente 95% da atividade glicocorticoide. O cortisol ele também é conhecido como hidrocortisona, então às vezes vocês podem já ter ouvido falar dele com esse nome. O outro glicocorticoide produzido é a corticosterona. Ela vai ser responsável por aproximadamente 4% da atividade glicocorticoide. Como o cortisol é o glicocorticoide mais produzido, ou seja, que apresenta maior atividade, eu vou dar uma ênfase maior a ele. Mas lembrem que a corticosterona vai atuar da mesma maneira. Então, o que o cortisol ele vai fazer no nosso organismo? Ele vai atuar principalmente no fígado, onde ele estimula a gliconeogênese, ou seja, ele vai estimular que o fígado pegue os componentes de reserva do nosso organismo, como lipídios, proteínas, e transforme eles em glicose. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a principal função do cortisol era aumentar a concentração de glicose no sangue? Então, ele vai estimular para que esses componentes de reserva do nosso organismo virem glicose, tá? Então, não esqueçam disso. Essa estimulação faz com que aumente aí de 6 a 10 vezes a atividade do fígado
em relação à gliconeogênese. Nós vamos ter também um aumento das enzimas hepáticas que convertem o aminoácido em glicose. Então, nós temos um aumento na quantidade de enzimas. Outro detalhe, o cortisol, ele vai fazer com que ocorra uma mobilização dos aminoácidos que estão no músculo ou em outros tecidos não hepáticos, e esses aminoácidos, então, vão ser enviados para o nosso fígado para a produção de glicose. Outra coisa importante é que o cortisol, ele é antagonista da insulina. Por quê? Lembrem-se que a insulina, ela vai inibir a gliconeogênese no fígado, a gente já falou sobre ela. Então, nós temos que ter, o cortisol, ele vai ter que ter uma ação antagonista para que possa acontecer a gliconeogênese, mesmo em concentração alta de glicose já presente no sangue. O cortisol, ele também vai reduzir o depósito de proteínas em praticamente todas as células, com exceção, é claro, do nosso fígado. Ele também diminui a síntese de proteínas e aumenta o catabolismo de proteínas presentes nas células. Então, o que ele faz? Ele faz com que ocorra uma utilização dessas proteínas. Para vocês terem uma ideia, quando nós temos uma presença excessiva de cortisol no nosso organismo, nós podemos ter um enfraquecimento dos músculos. Esse enfraquecimento é tão grave que a pessoa muitas vezes não consegue se levantar, por exemplo. Ele também atua mobilizando os ácidos graxos do tecido adiposo. Então, ele vai aumentar a concentração de ácidos graxos livres no plasma, porque ele vai retirar esse ácido graxo do tecido adiposo para utilização como energia. Então, vai enviar o ácido graxo para o nosso fígado para que ele seja convertido em glicose. Mas é claro, nós vamos ter uma liberação muito grande de ácido graxo quando a quantidade de cortisol for excessiva. E isso vai fazer com que ocorra, por exemplo, um depósito de gordura no tórax ou na cabeça, por exemplo. Mas aí vocês devem estar perguntando aí, professor, então o cortisol é bom? Se eu tenho uma alta no cortisol, ele vai queimar todas as minhas gordurinhas localizadas, por exemplo. Mas não, pessoal. Ele também acaba estimulando a ingestão de alimentos. E isso faz com que você acabe se alimentando excessivamente e, por mais que ele esteja gastando essa energia acumulada, esse lipídio acumulado, você vai estar repondo ao mesmo tempo. Então, tem-se esse problema quando a gente fala de cortisol, porque ele acaba estimulando a ingestão de alimentos, apesar de ele estar usando as nossas gorduras de reserva, nós estamos repondo essas gorduras ao mesmo tempo. Uma das funções essenciais do cortisol é a atividade anti-inflamatória. Então, pensem assim, quando um tecido é lesado por causa de um trauma, infecção bacteriana ou diversos outros fatores, esse tecido ele fica inflamado. Muitas vezes essa inflamação é mais lesiva que o próprio trauma ou a própria doença. E isso pode acabar ocasionando diversos problemas na região, até, por exemplo, uma necrose daquela região, se não tiver um tratamento adequado. O nosso organismo, ele desenvolveu a produção e a liberação de cortisol, que acaba suprimindo o sistema imune. Então,
para a supressão desse sistema imune, ele reduz a permeabilidade dos capilares através, por exemplo, da vasoconstrição. Isso faz com que ocorra uma diminuição na mobilidade e migração dos leucócitos. Ele também atua evitando a liberação e produção de citocinas e também a produção de anticorpos pelos nossos leucócitos. Por exemplo, ele vai fazer com que a febre fique atenuada porque ele vai inibir a liberação de interleucina 1 pelos leucócitos. A interleucina 1, ela atua estimulando o sistema do controle hipotálamo da temperatura. Então, a partir do momento que tem inibição da sua liberação, nós vamos ter uma diminuição da temperatura, ou seja, a temperatura vai voltar ao normal. Outra coisa que o cortisol, ele faz é diminuir a produção dos linfócitos, principalmente os linfócitos do tipo T. E isso faz com que ocorra uma diminuição no processo inflamatório também. A secreção de cortisol, ela vai depender do ritmo circadiano, ou seja, do horário, do momento do dia, ou de uma situação de estresse, ou também por outros motivos, como trauma, infecção, calor ou frio intenso, injeção de noradrenalina ou de outros fármacos simpatomiméticos, cirurgia ou algumas doenças debilitantes. Então, dependendo do estímulo, nós vamos ter a liberação do hipotálamo de CRH, que é o hormônio corticotrofina. Esse corticotrofina, ele vai então estimular lá na nossa adenohipófise a liberação do hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio ACTH vai então estimular a produção de cortisol pelo córtex, né? Lembrando que ele vai estar no córtex da glândula suprarrenal ou das glândulas adrenais, como vocês preferirem. E o cortisol vai então atuar no sistema imune, diminuindo ou deprimindo a função do sistema imune, vai atuar no fígado, aumentando a gliconeogênese, vai atuar nos músculos, fazendo o catabolismo das proteínas e vai atuar no tecido adiposo, aumentando a lipólise para a liberação dos ácidos graxos. A partir do momento que nós temos uma concentração excessiva ou uma concentração exata de cortisol, nós temos aí a alça de retroalimentação negativa, que vai atuar inibindo a produção de ACTH e inibindo a produção de CRH. Então, não esqueçam disso, que a produção de cortisol vai começar a ser estimulada no hipotálamo pela corticotrofina, que vai estimular o hormônio adrenocorticotrófico, que estimula a produção de cortisol pelas células das glândulas suprarrenais. O cortisol, ele vai ser secretado de forma contínua. Ele pode ser estimulado quando você tem uma inflamação, quando você está passando por um momento de estresse, mas ele é liberado de forma contínua, tá? Lembrando que ele obedece o ritmo circadiano, ou seja, tem momentos do dia que ele vai ser produzido em maior concentração. O cortisol vai ser produzido em maior concentração no período da manhã, tá? Outro detalhe,
ele atua, ele vai ser sintetizado, melhor dizendo, sob demanda. Ele não é armazenado. Eu já falei isso para vocês quando a gente falou lá dos outros hormônios esteroides. Então, nós mandamos uma ordem para ele ser produzido, ele é produzido e é excretado. Ele vai ser transportado na nossa corrente sanguínea por proteínas transportadoras chamadas de globulina ligadora de corticoide. Também é conhecida como CBG ou transcortina. Então, nós vamos ter aí que esse hormônio ele vai ser transportado nos vasos sanguíneos por essa proteína. Ele só vai ser absorvido na célula quando ele está livre. A gente já falou sobre isso. E ele pode atuar tanto no interior da nossa célula quanto na superfície da célula. Aqui tem mais um detalhe para vocês. O cortisol ele só vai atuar na superfície da célula quando ele está em alta concentração na corrente sanguínea, senão ele vai atuar somente no interior da célula, no citoplasma. Então, ele vai atuar lá no receptor, né? Dentro da célula, ele vai se ligar ao receptor citoplasmático, que vai enviar ele lá também para o núcleo, onde nós vamos ter uma transcrição de RNA mensageiro, e essa transcrição no nosso retículo endoplasmático vai ser traduzido e vai ter a liberação de novas proteínas. Então, lembrem-se disso. Ele pode atuar tanto no núcleo celular para a produção de novas proteínas, quanto nos receptores da célula, na superfície da célula. Isso é um detalhe extremamente importante para os hormônios esteroides. Lembrando, é claro, que nós podemos ter uma indução nessa transcrição, que vai estimular a produção de novas proteínas, ou uma inibição. Então, o cortisol ele pode atuar estimulando ou inibindo. Outro detalhe importante, que quando nós temos a atuação do cortisol no núcleo celular, nós vamos ter uma demora para ação. Por exemplo, vai demorar aí 45 a 60 minutos para ter ação, visto que nós vamos depender da transcrição do nosso RNA. O cortisol também pode atuar diminuindo a absorção de cálcio intestinal ou aumentando a excreção do cálcio a nível renal. Ele pode causar degradação da matriz óssea calcificada, e isso faz com que pessoas que tenham altos níveis de cortisol no organismo acabem tendo problemas sérios na estrutura óssea, fazendo com que os ossos fiquem mais quebradiços ou tenham uma facilidade maior para que esse osso quebre, por causa da deficiência de cálcio, tá? Em estados de excesso ou deficiência desse hormônio, nós podemos ter alteração do humor, aprendizagem e também da memória. Então, é claro, né, como todos os hormônios do nosso organismo, é importante ter ele numa concentração exata. A partir do momento que ele está elevado ou está diminuído, nós temos diversas consequências. E devido a esse efeito do cortisol como ação anti-inflamatória, houve aí um estímulo para a indústria farmacêutica na produção de corticoides sintéticos. E hoje nós temos diversos corticoides que vão atuar do mesmo modo que o cortisol em relação à atividade anti-inflamatória. Eu coloquei alguns aqui que são os mais conhecidos: cortisona, prednisona, prednisolona, metilprednisona e a dexametasona.
A dexametasona eu acho que deve ser um dos mais conhecidos dessa classe. Na próxima aula, eu vou mandar para vocês a última aula de sistema endócrino, que são os hormônios do crescimento. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e até semana que vem. Uma boa semana. Tchau, tchau.